14 minutos pelo horário de Brasília, a gente muda de assunto, fala para você agora sobre uma doença silenciosa, mas que pode causar grandes prejuízos ao rebanho e até levar à morte dos animais. A listeriose em bovinos ainda gera muitas dúvidas entre produtores, especialmente aí sobre prevenção, diagnóstico e também o tratamento. Para explicar como essa doença age, os principais sinais de alerta e o que fazer na prática para proteger o rebanho, eu converso agora ao vivo com a professora do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras, a Karine Rodrigues Pereira. Professora, seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Um bom dia para você, feliz ano novo. Tudo bem por aí, professora? Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui mais uma vez. Feliz ano novo para você também. Obrigado, professora. Bom, para começar, conta para a gente, para a nossa audiência, o que é a listeriose em bovinos e por que essa doença merece aí a atenção dos produtores? Perfeito. A listeriose é uma doença bacteriana que acomete principalmente bovinos adultos. Ela é uma doença de grande importância porque, como você comentou, ela pode se iniciar de forma silenciosa no rebanho. Ela é principalmente veiculada por meio da oferta de alimentos contaminados para esses animais, principalmente silagens que foram mal conservadas. Então, silagens que têm um pH mais elevado, muitas vezes impedem a eliminação dessa bactéria que se reproduz nesse tipo de alimento. E aí a gente pode ter o acometimento de vários animais, vários bovinos que tiveram acesso a esse alimento contaminado, apresentando sinais clínicos que são mais frequentes nesse tipo de doença. E como é, então, a listeriose, como ela age no organismo do animal? Ela acomete, digamos assim, algum sistema específico ou alguns sistemas ela costuma afetar com mais frequência? Enfim, como ela age de fato ali no organismo? A listeriose ela pode ocasionar uma septicemia, né? Ela pode causar uma infecção generalizada nesses bovinos. No entanto, a gente tem dois principais sistemas que são acometidos, né? Os animais doentes, eles podem apresentar principalmente sinais neurológicos no sistema nervoso e eles podem apresentar também sinais reprodutivos. Os sinais neurológicos se manifestam principalmente com paralisia, então o animal tem dificuldade de locomoção, ele pode ter uma característica de andar em círculos, então ele sempre anda na mesma direção, no mesmo círculo, porque geralmente acomete de forma unilateral os animais, então só um lado desse animal que é acometido. O animal pode apresentar salivação excessiva, então o animal baba, ele inclina a cabeça, fica com a orelha mais pendida, com a bochecha, né, o lábio, a língua caída, então principalmente sinais unilaterais, quando a gente está falando de acometimento neurológico. E também a gente pode ter um acometimento reprodutivo, especialmente nas vacas adultas. E aí esses animais que são adoecidos, né, que se infectam com a listéria, eles podem apresentar aborto ou perda da gestação no último terço, no terço final, a partir dos 6 meses de gestação. Bom, vamos voltar ali, você estava comentando um pouquinho mais cedo sobre a questão da contaminação, né? A alimentação como a silagem mal conservada, então, é o principal fator de risco ou existem outras formas de contaminação? A listéria é uma bactéria que ela pode sobreviver em vários ambientes. Então, inclusive, o ser humano pode se infectar com a listéria em alimentos embutidos, em outros alimentos contaminados. Mas para os bovinos, o principal fator de risco é esse fornecimento da silagem mal conservada e a gente também pode ter, né, esses animais consumindo essa silagem, consumindo outros alimentos que contêm a bactéria. É por isso que é muito importante, quando os animais começam a apresentar o sinal clínico e o médico veterinário faz a suspeita dessa doença, encerrar o fornecimento desse material suspeito, desse alimento suspeito, para evitar que novos animais se adoeçam e que esses animais que já estão doentes continuam tendo acesso a essa fonte de exposição, a essa fonte de transmissão. Professora, numa hipótese do diagnóstico ser feito ali de uma forma precoce, enfim, há o diagnóstico de que o animal está doente ou que alguns animais estão doentes. Existem alguns tratamentos eficazes ou existem limitações no tratamento? Enfim, como tratar os animais doentes com a listeriose? Então, é uma doença que é silenciosa muitas vezes e quando ela começa a manifestar os sintomas, como os sintomas neurológicos, por exemplo, é uma doença de difícil recuperação dos animais. No entanto, como você disse, se o diagnóstico for feito de forma precoce, né, nos primeiros dias de infecção, é possível sim
realizar o tratamento com a prescrição do médico veterinário. O tratamento ele é realizado com antibiótico terapia, então se utiliza penicilina, oxitetraciclina, o médico veterinário é o profissional que vai passar todo o regime de dose, o protocolo de tratamento, quantos dias e forma de aplicação. Mas muitas vezes, em função do acometimento neurológico, alguns animais ficam acometidos de forma permanente. Mesmo sem a presença dessa bactéria, os animais podem ter sequelas que são irreversíveis e que muitas vezes dificultam a sua manutenção dentro do sistema de produção. Então, por isso é tão importante segregar esses animais doentes, separar dos outros animais que são sadios, principalmente visando aí a prevenção e o controle da enfermidade dentro do rebanho. Bom, melhor do que remediar, né, ou buscar remediar, é sempre prevenir. Existem algumas formas de prevenção, alguns cuidados aí básicos que ajudam o produtor, pelo menos, a mitigar a presença dessa doença, do risco da doença aí no rebanho? Sim, então uma das principais formas de prevenção é evitar o fornecimento de silagem com má qualidade, né? A gente sempre vai querer uma silagem com pH mais ácidos, pHs elevados, né? Uma silagem muito alcalina, ela vai favorecer a multiplicação dessa bactéria. Então, silagens bem conservadas, evitar fornecer silagens com mofo, né? Deixar sempre um silo bem vedado, bem produzido, é a principal forma de prevenção, além de separar esses animais, né? Dos animais doentes, dos animais sadios, boas práticas de higiene, fornecimento de água limpa, né? No caso dos animais que tiveram um abortamento no terço final, sempre separar esses animais em um piquete maternidade para evitar que outras vacas tenham contato com esse produto de aborto, com esse feto, com esse bezerro que foi expelido. Então, as principais formas de prevenção é um bom manejo alimentar, um alimento seguro e sempre deixar esses animais com suspeita separada dos animais sadios. E não custa reforçar, né? Existem alguns sinais clínicos ali que o produtor pode ficar atento, mas é sempre bom buscar a ajuda de um profissional para, de fato, constatar a doença, buscar o tratamento, né? Qualquer suspeita, busca o apoio, a orientação de um médico veterinário, né? Exato. É importante o produtor estar atento aos sinais de alerta, até para ele conseguir conversar e informar isso para o profissional. Mas o respaldo do médico veterinário é sempre muito importante para que seja conduzida da melhor forma a recuperação desses animais e a prevenção dos animais que estão sadios no rebanho. Lembrando, Felipe, que é uma doença zoonótica, ou seja, ela pode ser transmitida para o ser humano. Então, é muito importante que o produtor, a sua família, evitem consumir leite cru, que não foi fervido, que não foi pasteurizado, porque a bactéria pode ser eliminada no leite de vacas que são doentes. Então, o produtor e a sua família também podem adoecer em função da presença dessa bactéria no rebanho. Importante, professora. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente mais uma vez, viu? Desejar a você aí um bom restinho de semana. A gente vai conversar com certeza em novas oportunidades ao longo de 2026. Muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente hoje, professora. O prazer é meu, eu agradeço a oportunidade. Valeu, até a próxima.